Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Marcos capítulo 1, versículo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Queridos, então é com grande alegria, com muita empolgação e com uma ansiedade santa, não no sentido pejorativo, que nós aqui iniciamos então mais uma série de reflexões estudando livros inteiros da Bíblia, cabendo-nos a partir de hoje iniciarmos um dos 4 evangelhos, que é o evangelho então segundo Marcos. E segundo Marcos, queridos, conquanto você não vai encontrar neste livro, neste evangelho, principalmente aí no seu início, você não vai encontrar nenhuma identificação do autor deste livro. Porém, a tradição cristã, desde os primeiros séculos, apontam de fato que o autor deste evangelho é Marcos. E aqui eu vou inclusive citar alguns exemplos desta tradição cristã dos primeiros séculos. Na primeira carta a Clemente, que é um documento escrito por volta do ano de 95 depois de Cristo, ali Marcos é identificado como autor deste evangelho. Isso é muito significativo, queridos, porque o fato dele ser identificado lá no final do primeiro século, estando muito próximo do período em que este livro foi escrito, tem muito mais fundamento para nós que estamos há 2000 anos à frente, ok? Papias, por volta do ano de número 130, ele também identifica o autor deste evangelho como Marcos, e ele ainda acrescenta o seguinte: ele diz que este evangelho é Marcos servindo como o intérprete de Pedro. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, porque Justino Mártir também identifica Marcos como o autor deste evangelho, acrescentando também que Marcos, neste evangelho, ele traz aqui as memórias de Pedro, corroborando com a ideia, então, de Papias. Então eu cito aqui estes autores, esses documentos, mas, queridos, há uma infinidade de outros autores dos séculos 2, 3 e 4, e também de outros documentos que apontam para a autoria de Marcos para este evangelho. Queridos, a nossa introdução hoje ela vai ser um pouco mais longa mesmo, para que a gente consiga entender um tanto do contexto deste evangelho, para que aí, a partir da próxima reflexão, a gente vai caminhando mais precisamente nos versículos. Ok, mas quem é este Marcos? Que Marcos é este aqui? Este autor, Marcos, então, seria o João Marcos, sobrinho de Barnabé, que você deve se lembrar, nós estudamos sobre ele quando tratamos do livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, este João Marcos é aquele que torna-se um personagem que provoca a dificuldade na relação de Paulo com Barnabé, quando eles inclusive se dividem, cada um vai para um lado. E a causa desta discussão, deste problema, foi este João Marcos. Conquanto, mais para o final do ministério de Paulo, ele se reconcilia com João Marcos. O texto de Atos não nos dá muitos detalhes acerca disso, mas o fato é que João Marcos passa, no final do ministério de Paulo, a voltar a ser o seu cooperador, dali da sua obra. Mas como nós citamos aqui, queridos, o testemunho de alguns autores dos primeiros séculos da era cristã, acredita-se mesmo que Pedro tenha sido a fonte principal de informação de João Marcos. Há um pequeno relato, um único relato, que nós vamos ver mais à frente, nós não vamos falar agora, que parece sugerir que este João Marcos, ele esteve com Jesus em seus dias na terra. Parece sugerir o texto. Pelo sim, pelo não, por que João Marcos não tem a Paulo, que era o seu companheiro, Por que não tem a Paulo como a sua principal fonte de informação? Porque Paulo não foi discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo não conviveu com Jesus os seus 3 anos e meio de ministério. Já Pedro, sim.
Então Pedro, lá também para o final da sua vida em Roma, ele teria a presença de João Marcos com ele, e lá João Marcos teria aproveitado e assim, Pedro, me conta aí, me conta mais detalhes, como que foi isso, como que aconteceu essas coisas, trazendo então ali base suficiente para ele escrever este seu evangelho. Acredita-se também que este evangelho, ele tenha sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E Mateus, Lucas e João, inclusive, teriam usado o evangelho de Marcos para fundamentar, ou melhor, servido como base para escrever os evangelhos destes outros autores. O evangelho segundo Marcos, ele também se difere de todos os outros evangelhos, principalmente pelo fato de que ele não apresenta absolutamente nada da história do nascimento de Jesus, nem da sua infância, nem do seu crescimento. Outro destaque aqui interessante neste evangelho em relação aos demais é quanto ao seu tamanho. O evangelho segundo Marcos é um evangelho bem mais curto, né? Principalmente porque ele traz muito pouco dos discursos de Jesus, o que os outros evangelistas fazem com mais maestria. E aí Marcos, ele foca aqui este seu evangelho principalmente na última semana de vida de Jesus. Esta última semana praticamente ocupa aqui 1/3 de todo este evangelho. E por fim, queridos, para nós aqui encerrarmos essa rapidíssima introdução, este evangelho, ele também caracteriza-se por uma linguagem fácil e direta, dando-nos assim plena condições de sermos tocados profundamente com aquilo de verdade que ele traz acerca da história do Filho de Deus. É o que nós vamos então começar a ver a partir de agora. Então vamos lá, relendo o único verso desta noite, partindo já aqui para a nossa reflexão neste verso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este primeiro verso deste Evangelho, ele deve ser entendido como uma introdução do livro inteiro. Então, neste breve verso, Marcos está trazendo aqui algumas coisas com que ele vai trabalhar no restante deste seu livro. Então, nesta introdução aqui, queridos, de forma bem direta, nós veremos 3 apontamentos que Marcos desenvolverá em todo o restante de seu escrito. Então vamos lá, é só isso que nós vamos meditar. 3 apontamentos que ele traz nesta introdução. O verso 1 é uma introdução de todo o livro, e estes 3 apontamentos ele vai desenvolver ao longo deste evangelho. Primeiro apontamento: o evangelho é de Jesus. Se você quiser anotar isso, queridos. Então, primeiro apontamento que Marcos traz em seu evangelho, que ele vai trabalhar em todo o seu evangelho: o evangelho é de Jesus. Por isso, inclusive, esse pastor aqui costuma ensinar, né, aqui na igreja da Barra do Sana e também na segunda igreja em Casimiro, o pastor costuma ensinar uma coisa muito simples, que é a forma com que nós devemos chamar os evangelhos da Bíblia. O correto não é evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João. Mas a forma correta de chamar estes livros que dão início ao Novo Testamento é evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas e evangelho segundo João. Porque estes evangelhos, queridos, escritos por esses homens, nada mais são do que relatos descritos na perspectiva dos seus autores. O evangelho não é deles, eles relatam o evangelho de Jesus Cristo. São escritos sim, inspirados por Deus, que usou aqui 4 diferentes homens, segundo a maneira de cada um enxergar o evangelho que lhe foi revelado. E aqui, queridos, na verdade, é que está a beleza de cada evangelho, visto sob a ótica de seus autores, o que nos levará a abranger a nossa percepção da pessoa de Jesus, segundo os variados contextos e intenções que cada autor vivenciou ao escrever. Eu vou trazer um exemplo para você entender. Por que eu estou dizendo que
os evangelhos escritos por autores diferentes, sob óticas diferentes, nos ajudam a abranger, a crescer o nosso conhecimento sobre Jesus Cristo. Porque há 4 pontos de vista. Porque há 4 maneiras de relatar algo que só vai acrescentar às nossas vidas. Vou trazer um exemplo. Vamos lá. Ano de 2002, final da Copa do Mundo de Futebol, Brasil e Alemanha. Imagine que naquele dia, naquela partida de futebol, não tivesse transmissão da televisão ou da internet e nem do rádio. E a gente não pudesse ter, no momento do jogo, nenhuma informação sobre essa partida. Imagine isso. E aí, de repente, alguém que está lá no estádio, atrás do gol da Alemanha, aonde o Brasil fez os 2 gols, alguém depois liga e te passa a informação, você não sabe de nada, e ela vai começar a te dizer como é que foi o jogo foi assim, assim, eu estava atrás do gol, eu vi os 2 gols de Ronaldo, e foi assim, assim, assim. Você ia ter, né, uma quantidade de conhecimento do que foi aquele jogo que você não ouviu, que não assistiu e nada soube a respeito. Mas pense comigo, este seu conhecimento desta partida não seria maior e mais amplo se uma segunda pessoa estivesse lá no estádio, numa outra posição na arquibancada, e te ligasse e te desse mais riquezas de detalhes? E uma terceira pessoa, num outro ponto do estádio, e uma quarta pessoa em outro ponto do estádio, te dando informações que aquele que estava em um canto do estádio não conseguiu ver com mais clareza. E aí o conjunto dessas informações te daria um conhecimento mais amplo do que teria sido aquela partida de futebol. Você entendeu o exemplo, queridos? Os 4 evangelhos, na perspectiva de seus diferentes autores, que escreveram os seus evangelhos, diante de contextos em que eles viveram diferentes, em lugares diferentes, só nos traz amplitude da revelação de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá, queridos, voltando aqui a falar sobre a ênfase do autor, em afirmar aqui logo na introdução, que é o verso 1, que este evangelho pertence a Jesus. Isto significa que nenhuma boa nova deve ser esperada de outro que não Jesus. Então, quando ele enfatiza o evangelho de Jesus, é porque ele quer dizer que não é de nenhum outro. Não há ninguém nesta vida que tenha o direito de levar os louros do ministério de Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a nossa esperança não está fundamentada no homem, na ciência, na política, ou muito menos na democracia. Também não está fundamentada no pensamento filosófico, no pensamento positivo, no pensamento comum da sociedade ou na própria vida. Mas a nossa esperança está em um homem que pisou nesta terra, e o nome dele é Jesus. Ele é a nossa única esperança. Ele é o dono deste evangelho. Ele é o próprio evangelho, a nossa única esperança. Então é nessa perspectiva de que Jesus, ele veio a este mundo cumprir esta obra divina de redenção do pecador, que o autor traz o segundo apontamento em sua introdução. Então já fechamos o primeiro apontamento. O primeiro apontamento aqui é o evangelho é de Jesus. E o segundo apontamento, o evangelho é de Jesus Cristo. Só isso, pastor? Só isso. De Jesus Cristo. Queridos, Marcos, o autor, ao relacionar o nome Jesus ao termo Cristo, Marcos, ele está aqui fazendo questão de apresentar aos seus leitores a pessoa de Jesus como o ungido de Deus, que é o significado do termo Cristo. Então ele quer dizer que não é um simples Jesus, filho de Maria e de José, mas é Jesus o ungido, o Cristo,
ou o Messias que havia de vir. Por que o Messias que havia de vir? Porque Cristo, no grego, é o correspondente ao Messias do hebraico, a quem os judeus esperavam. Então, nesse sentido, queridos, Marcos apresenta aos seus leitores a Jesus, o Cristo, como aquele em que toda a estrutura do Antigo Testamento apontava para ele, como o cumprimento das santas promessas dadas ao povo de Israel, por meio das palavras dos profetas, por meio da lei de Moisés. E que, portanto, se este Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, Marcos está dizendo a seus leitores que todo o povo de Israel deveria ouvir a voz dele, os seus ensinos, deveria segui-lo, deveria ser salvo por ele. Louvado seja Jesus, o Cristo. E se Marcos, queridos, ele faz questão aqui de relacionar o nome Jesus ao termo Cristo, uma outra relação se torna uma sequência natural nesta introdução. Ou seja, se Jesus é o Cristo, o ungido, por certo que ele é o Filho de Deus. E aqui nós já estamos entrando no terceiro apontamento de Marcos em sua introdução do verso 1. Então vamos lá recapitulando. Primeiro apontamento, o Evangelho pertence a Jesus. Segundo apontamento, Jesus que é o Cristo, o ungido, o Messias. E terceiro apontamento, este ungido de Deus, este enviado de Deus, é o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. E aí, para começar a comentar sobre este terceiro apontamento, eu quero trazer aqui algo interessante que o comentarista Bob Utley, ele nos traz. Ele diz o seguinte, ele relembra que há um costume antigo em Israel de que quando nasce uma criança, quem dá o nome do filho é o pai. Não tem essa de a mãe vai dar o nome da menina e o pai o nome do menino. Não, era uma tradição, era comum em Israel. Quem dava o nome dos filhos era o pai. Nesse sentido, queridos, conquanto nós já dissemos aqui no início que este evangelho não traz as narrativas do nascimento de Jesus Cristo, contudo os outros evangelhos nos ajudarão a lembrar que quem é que deu o nome do filho de Maria e de José, queridos? Quem é que deu o nome de Jesus para ele? Lucas capítulo 1, verso 31, pelas palavras do anjo, o Senhor manda dizer a Maria: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, queridos, Deus, o Pai, é quem dá o nome de seu filho, Jesus. E que por meio desta filiação, por certo que este menino, este Jesus é a própria divindade a cumprir os propósitos do Pai. Ele é o Filho de Deus de fato. Ele é Deus. Como enviado, queridos, isso significa que ele habitava a glória celeste e que abriu mão desta glória anteriormente à sua encarnação. E aí ele veio se encarnar, fez-se como um de nós para cumprir os propósitos de Deus. E assim, findada esta obra de Jesus na terra, o que acontece? Ele toma de volta a sua glória divina. E Paulo escreveu sobre isso de uma forma maravilhosa, queridos. Está lá em Filipenses capítulo 2, versos de 7 a 11, que eu passo a ler agora. O apóstolo Paulo disse: antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, olha o que Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Qual é a linha de pensamento que nós estamos aqui desenvolvendo neste terceiro apontamento? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, além disto, Ele é a própria divindade. Porque quando Paulo termina aqui no verso 11 a dizer: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, o termo no grego é Kyrios. E esse termo Kyrios, ele só era designado a Deus. Então, quando Paulo diz Jesus Cristo é Senhor, ele está designando a Jesus o mesmo termo que é designado ao Deus Pai. Louvado seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, nós veremos em todo este evangelho aqui de Marcos, ou evangelho segundo Marcos, que ele se preocupará sim em apresentar a seus leitores um Jesus muito humano. Contudo, queridos, como bem afirma o comentarista Devin Mulholland, ele diz: ao mesmo tempo, Deus entre os homens. Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que esteve na terra como homem, ao mesmo tempo ele é Deus entre os homens. E como não nos lembrarmos do nome designado para o Messias lá na profecia, que o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com este último apontamento aqui, queridos, de que Jesus é o Filho de Deus, inserido na própria divindade, nós vemos aqui desde já, nesta introdução de Marcos, as suas intenções em escrever este evangelho. Em que sentido? E aí já estamos aqui partindo para a reta final. Marcos, ao escrever este evangelho para os seus leitores lá da sua época, ele está muito consciente de que ele está confrontando aos opositores do evangelho, que refutavam, que não aceitavam a divindade de Cristo, que não aceitavam a filiação de Jesus Cristo. Então, ao escrever isso logo de imediato, de início do seu evangelho, ele já quer ir direto ao ponto, confrontá-los duramente, chamando para Jesus o fato da sua posição como ungido, o enviado, como o Cristo e como aqui o Filho de Deus, a própria divindade. Acerca deste pensamento, queridos, João em seu evangelho, ele vai nos ajudar a pensar sobre esse ponto quando ele testemunha o seguinte, João 5, verso 18: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, matar a Jesus, porque não somente Jesus violava o sábado, pelo entendimento dos judeus, mas também, e aqui está o ponto, mas também que Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha o testemunho de João em seu evangelho. Então ele nos traz aqui a informação de que os judeus já questionavam a filiação e a divindade de Jesus. Então o que Marcos faz aqui? Continua a desenvolver esse tema para confrontar aqueles que queriam rasgar esta doutrina, que nós já podemos chamar aqui de doutrina de Jesus Cristo. Ou seja, queridos, Marcos ele começa a escrever radicalmente contra todo esse tipo de oposição, que buscava desconstruir a boa doutrina que revelava plenamente quem era a pessoa de Jesus, o Cristo, o Evangelho, o Filho de Deus, o próprio Deus. Sendo estas doutrinas, queridos, fundamentais, verdadeira rocha em que se deve repousar toda a manifestação de fé cristã. Ou seja, se você, queridos, desconsiderar, por exemplo, qualquer um desses três apontamentos que nos revelam doutrinariamente a pessoa de Jesus, se você desconsiderar que o Evangelho não pertence a Jesus, se você considerar que Jesus não é o Cristo, ou se você considerar que Ele não é o Filho de Deus, desfaz-se toda a religiosidade. Você não é crente, você não é cristão. Rasgue a sua carteirinha de membro, se você não tem essas doutrinas bem fundamentadas no teu coração e no teu entendimento.
Portanto, queridos, considerar essas doutrinas, por meio desses 3 apontamentos aqui que Marcos nos traz, é o que fez o bispo J.C. Ryle exclamar: a divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Por que a fortaleza e a segurança? Porque se a boa nova de fato pertence a Jesus, se Ele é o enviado de Deus, se Ele é o Filho de Deus, a própria divindade, podemos ter nele a plena confiança de que Ele cabalmente cumprirá a obra que Ele começou. Então estas doutrinas nos servem como fortaleza e segurança de que Cristo voltará e completará a sua obra para com a minha vida e para com a sua vida. Por isso, queridos, que não nos falte apego à sã doutrina. Eis aí, queridos, o motivo pelo qual nós devemos mergulhar nas Escrituras, estudarmos mesmo, que é isso que o pastor tem feito, propondo aos irmãos estudarem livros inteiros da Bíblia, compreender cada ponto para fundamentar ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. Então, que não nos falte apego à sã doutrina e compromisso em vivenciar tudo que nós temos aprendido na Escritura. Que o Senhor assim nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.